Olá, bem-vindos uma vez mais a nosso curso Promotor de Salud y Longevidad. Esta é nossa videoaula número 11 e nosso interativo número 8. Hoje vamos falar brevemente acerca da combinação de los alimentos. ¿Por que deveríamos combinar os alimentos? Eu creio que vocês se recuerdan algumas vezes que eu mencionei que é impossível ter uma boa saúde se não há uma boa digestão. A pessoa pode estar comendo o que é mais saudável do mundo, pero se não há um bom processo digestivo, não vai contribuir para a sua saúde. Então, há vários fatores que vão contribuir para uma boa digestão. O primeiro fator é a quantidade de los alimentos que nós já mencionamos eu creio que na primeira videoclasse. Quanto mais grande a quantidade de alimentos que comemos, pior é o processo digestivo. Vai depender também da frequência com que se come. Pessoas que comem a cada 3 a cada 4 horas, certamente não vai ter um bom processo digestivo. Vai depender também da combinação de los alimentos e vai depender da masticação adequada dos alimentos, que será nosso tema de nossa próxima videoclasse. Bueno, para nós entendermos a necessidade de combinar os alimentos, é necessário entender que nosso sistema digestivo está dividido em vários compartimentos e cada um de estes compartimentos está especializado em digerir determinados alimentos. E para digerir esses determinados alimentos se necessita pH distintos. Por exemplo, na boca, onde se digere a maioria de los amidones, los carboidratos, aqui é um pH mais alcalino e aqui se produz uma substância que chamamos de amilasa, que se encarrega de romper com os enlaces que unem as moléculas de los carboidratos. E no estômago aí se dá a digestão de las proteínas, pero las proteínas necessitam de ácido e de outra enzima que tem uma ação muito forte. ¿Por quê? Porque, ao contrário de los carboidratos, los aminoácidos que formam proteínas, seus enlaces são hechos com uniones muito fortes, com enlaces químicos muito fortes. Por isso necessita então um ácido para que pueda então romper com essas ligações, com esses enlaces, melhor dizendo. Em las proteínas, em el estômago, por exemplo, primeiro que os enlaces entre os aminoácidos que formam proteínas vêm com uma cobertura, como com uma proteção. É uma proteção muito rígida, então se necessita que o ácido clorídrico primeiro vá e rompa com esta proteção para exponer o enlace químico para que a pepsina possa então cortar, digerir esta proteína em los aminoácidos. Então, o estômago é um ponto fundamental em el processo digestivo. Agora, por exemplo, se você come alimentos que tenha, por exemplo, muita proteína e a la mesma vez come muitos alimentos que tenham muitos carboidratos, o que vai passar? O que passa é o seguinte. Bueno, quando empieza o processo digestivo no estômago, há uma válvula que se chama válvula pilórica que se queda cerrada para que o contenido do estômago não passe para o duodeno e pueda provocar irritações, porque o estômago tem uma proteção, uma mucosa que previne que o ácido haga daño ao tecido do estômago, pero o duodeno não tem, por isso que o piloro se queda cerrado. ¿Ok? Bueno, se você come, por exemplo, muitas proteínas mescladas com muitos carboidratos, o que vai passar? Bueno, o piloro só vai abrir depois que houver já terminado a digestão das proteínas. E os carboidratos, como a maioria da digestão se dá na boca e depois em el duodeno,
vai se quedar aí hasta que termine a digestão de todo, e o que vai passar? Elas tendem a provocar fermentações, incluso a produzir álcool. Então, esses alimentos já deixam de ser alimentos e começam a ser quase que um veneno. É necessário dizer que a produção de um pouquinho de álcool, assim como de gases, é algo normal do processo digestivo. Pero quando se hace muito desta mescla no estômago, é uma produção exagerada que vai trazer uma série de problemas para a saúde do mesmo estômago e para a saúde sistémica da pessoa. Bueno, entonces deveríamos observar a combinação de los alimentos para poder ter um processo digestivo efetivo e não dañar, não destruir os mesmos alimentos que estamos comendo e querendo que traga para nossos corpos benefícios. Bueno, é importante combinar os alimentos. Bueno, a escritora mais traduzida de los Estados Unidos, que viveu no século XIX, disse uma frase muito interessante. Disse o seguinte, que a combinação de los alimentos deveria ser recebido como sabedoria divina. Observamos, por exemplo, que na natureza há pájaros que quando comem a goiaba, não comem o gusano da goiaba porque sabe que não combina. Ou quando come a fruta, não come a semilha, porque sabe que não combina. E nós, seres humanos, com esta mente superior, hacemos uma verdadeira mescla de tudo, não? Pensamos que temos um estômago e podemos pôr todo o que queremos de uma sola vez, que ele vai se encarregar de tudo. Não. Nós temos uma mente superior e temos que utilizar a sabedoria em la combinação de los alimentos. E vou lhe dizer, eu he estado com pessoas que han sofrido de problemas do estômago e do intestino por anos. Pessoas que tinham gastrite que não logravam sanar, úlceras, problemas de inflamações crônicas. E ao começar a observar a combinação de los alimentos, se deram conta que esses problemas foram se quedando ao largo do caminho. O primeiro problema da combinação mala dos alimentos é que começa a afetar o próprio sistema digestivo, não? Começa a provocar distensões abdominais, processos inflamatórios, desequilíbrio da flora intestinal e outros problemas que você pode estar comendo os alimentos que são mais saudáveis, pero seu sistema digestivo está incapacitado de obter desses alimentos o que o corpo necessita. Então, a combinação de los alimentos é fundamental para nossa saúde. Muito bem. Nossos alunos vão ler o livro Saúde e Longevidade, como já mencionei as páginas da classe anterior, ou já devem ter lido, e vão receber, ou já devem ter recebido, as indicações para que combinar. Aí vamos dizer para vocês o que combina com o que se deve evitar. E aí vem também os questionários com as perguntas para que vocês possam contestar e assim avançar mais nesse curso Fundamento da Saúde, Promotores de Saúde e Longevidade. Bueno, los que não são nossos alunos, los animamos uma vez mais que hagam sua inscrição. Você pode começar o curso ao momento que queira. Tenha liberdade para poder fazer as classes ao momento que tenha disponível. Não há nenhum tipo de pressão. O que queremos é que a gente aprenda para manter-se sano e também para ajudar outras pessoas que necessitam dessas orientações. Nossa próxima classe, vocês vão ler o livro Saúde e Longevidade em 12 Passos, de las páginas 97 a la página 100. Estaremos falando então de la masticação adequada. É uma classe muito interessante e vocês vão se dar conta que a masticação adequada de los alimentos não ajuda solamente nosso corpo físico, ajuda também nossa mente, nossa disposição mental. E aparte de isso, vocês vão ver que é o melhor método para o controle efetivo do peso. Então, hasta nossa próxima classe e uma vez mais, que Deus bendiga a cada um de vocês de maneira plena e abundante.